Essa é uma aula sobre ligações iônicas. Então, primeiramente, nós vimos na aula anterior sobre propriedades periódicas. Essas propriedades periódicas, elas que norteiam as ligações químicas. Então, nós veremos qual a importância de conhecer o comportamento de um elemento e onde isso encaixa ao formar essas estruturas. Natureza das ligações químicas e simbologia de Lewis. Uma ligação química ocorre em virtude da interação entre os núcleos e os elétrons de dois ou mais átomos. Ou seja, a ligação química ocorre entre dois ou mais átomos. Após estudar a tabela periódica e perceber que um grupo, uma família, apresentava estabilidade, não constituía outra substância, definiu-se como critério de estabilidade. E a partir daí percebeu-se que os elementos estavam se ligando para ficarem estáveis e chamou isso de ligação química. Notação de Lewis. Para simplificar esse estudo da ligação química, Lewis propôs que se colocasse o símbolo químico do elemento rodeado pelos elétrons da última camada, a mais externa, para não ter que fazer aquela distribuição em camadas. Por quê? Observou-se que somente os elétrons da última camada estavam presentes na ligação com outro elemento. Sendo assim, essa tabela é uma tabela que está presente no nosso material, que vem evidenciando isso. Como representar com a notação de Lewis? A notação de Lewis coloca o símbolo químico, os elétrons da última camada como bolinhas, como se formasse uma cruz, usando os 4 vértices, ou seja, os 4 lados. Por exemplo, o carbono. O carbono tem número atômico 6, a primeira camada K com 2 e 4 na última camada. A primeira camada completa, a K não participa numa ligação eventual do carbono. Por isso, para simplificar o estudo, o número de elétrons da última camada corresponde à família dele. O carbono é da família 4A. Então, ele tem 4 na última camada. Símbolo químico C e os 4 elétrons na última camada. Com base nisso, notação de Lewis. O máximo permitido de elétrons na última camada é 8, da família 8A. Não caia no erro de colocar todos os elétrons referente ao número atômico. Somente a última camada é que participa de uma ligação química. Outro exemplo, o oxigênio da família 6A, 6 elétrons na última camada, símbolo químico O, e coloca os 6 elétrons nos 4 pontos em volta. Teoria do octeto ou regra do octeto. Diante do fato que, ao analisar os elementos e suas características, percebeu-se que os elementos da família 8A eram estáveis, ou seja, não reagiam com nenhum outro elemento, eles ficavam isolados. Convencionou-se que isso é o critério de estabilidade, apresentar 8 elétrons na última camada. Com base nisso, definiu-se a teoria ou regra do octeto. Um átomo será estável quando possuir 8 elétrons na sua última camada, ou 2 elétrons na camada K, pois o hidrogênio só pode completar sua primeira camada, que é a K, que tem 2, e adquirir a configuração eletrônica igual ao hélio, que é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na última camada, é o primeiro da tabela, no período referente ao hidrogênio. Então, os átomos não estáveis da tabela periódica irão se ligar para ter 8 na última camada. Então, eu coloquei uma figura aqui para poder evidenciar isso. Os gases nobres, eles não reagem, são estáveis. O cloreto de sódio, nosso amigo sal de cozinha, tem 8 elétrons na última camada. Então, ele reage o hidrogênio com o cloro para ficarem estáveis. A água, constituída de hidrogênio e oxigênio, forma uma ligação para ambos, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, adquirirem a estabilidade. Valência é um outro termo muito usual no estudo dos compostos químicos nas ligações. Valência de um átomo
é o número de ligações que ele deve fazer para ficar estável, ter 8 na última camada. Ou seja, devido a isso, recebe o nome de camada de valência. Quando nas ligações químicas um elemento vai ganhar ou perder elétrons, vamos revisar um conceito que nós já vimos, a formação de íons. Então, quando ganha ou perde elétron, forma-se íons. A valência vem acompanhada do sinal, a carga do íon. Assim, o átomo, ao perder elétrons, ele terá um desequilíbrio no seu balanço entre positivo e negativo. Ao perder elétron, ele vai ter íons positivos, vai ter carga positiva sobrando, formando um íon positivo chamado cátion. Ao ganhar elétrons, ele vai ter um íon de carga negativa chamado ânion. Essa tabela é uma tabela que vem para poder mostrar as famílias dos elementos representativos de 1A até 8A, o número de valência, o número de elétrons na última camada e a valência, a carga referente na ligação química. Então, família 1A, metal alcalino, tem um elétron na última camada. A tendência dele para ficar estável, ter 8, é perder um elétron, pois ao perder esse um elétron na última camada, a penúltima fica estável com 8. É mais fácil um elemento da família 1A perder um elétron do que ganhar 7 para completar 8. Então, família 1A sempre vai perder um elétron. Carga, mais 1. Família 2A sempre irá perder 2 elétrons, formando o íon positivo, carga 2+. Família 3A, que a valência é 3. A carga positiva é 3, sempre vai perder 3 elétrons, contando 8 sempre. Família 4A do carbono está no meio da tabela periódica. Para completar 8, ele ganha 4 ou perde 4. Nós veremos o comportamento do carbono no outro tipo de ligação, não é a ligação iônica. Da família 5A até 7A, para completar 8 é mais fácil ganhar elétrons. 5A ganha-se 3 elétrons, por isso que a valência é 3 menos, ganhou 3 elétrons. Família 6A ganha-se 2 elétrons, por isso que a valência é 2, cargas 2 menos. Família 7A ganha 1 elétron, por isso que a valência é 1. Então, nesse estudo de ligação iônica, no nosso material, na nossa apostila, ele vem mais aprofundado, mostrando, então, a influência das propriedades periódicas. Até por isso, na explicação, nós trataremos de algumas propriedades periódicas envolvidas na ligação iônica. Ligação iônica, o nome já fala, íon. Iônica, presença de íons. É a ligação que ocorre entre íons positivos, os cátions, e íons negativos, os ânions. Quando se tem carga positiva e negativa, a atração é muito forte. A atração é eletrostática. Então, a ligação iônica, ela é sob forte atração eletrostática. Ocorre como? Um elemento que tem que perder elétrons com um que tem que ganhar. Nós acabamos de ver o comportamento na tabela periódica. Família 1A até 3A, forma cátion, perde elétron. E família 5A até 7A, ganha elétrons, os ânions. Esses elementos com baixo potencial de ionização, ou seja, pouca energia para perder elétrons, formando cátions, se combinam com elementos de alta eletroafinidade, recebe elétrons facilmente, alta afinidade pelo elétron. Ocorre a transferência de elétrons dos primeiros para os segundos, formando cátions e ânions, originando os compostos ditos iônicos, ou seja, presença de íons. Assim, devido à diferença de eletronegatividade, quando se colocam em contato dois elementos, um que irá receber elétrons, tem maior eletronegatividade, forma-se íons de cargas opostas que se atraem mutuamente, adquirindo estabilidade através dessa ligação. Um exemplo da formação da ligação iônica, formação do sal de cozinha.
O sal de cozinha é o cloreto de sódio, NaCl. O Na, notação de Lewis, família 1A, com um elétron na última camada. O Cl, cloro, família 7A, então 7 elétrons na última camada. Eu estou usando a notação do nosso material, que normalmente para poder mostrar a formação da ligação iônica, costuma-se colocar a setinha, quem está doando e quem está recebendo. Aqui só está evidenciando que esse vai doar e esse vai receber, formando o íon positivo e o íon negativo. A atração é forte. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os dois elementos participantes da ligação, maior será o caráter iônico. E aí vem a estabilidade extremamente alta dos compostos iônicos. Essa interação dos íons produz uma estrutura tridimensional geométrica definida, chamada de retículo cristalino. Então, os compostos iônicos apresentam essas estruturas tridimensionais, denominada estrutura cristalina, formada por forças de atração, cátion e ânion, positivo e negativo, e a distância separando os vários íons presentes de mesma carga, cátion, e a distância separando ânion. Claro que nessa abordagem nós estamos estudando ligação, qual é a estrutura tridimensional, mas não será pedido em aula para desenhar uma estrutura tridimensional, uma estrutura cristalina. É só para entender o comportamento dos compostos iônicos. Essa é uma figura que vem para mostrar exatamente isso. A estrutura tridimensional do composto iônico, estrutura cristalina. Nós temos as esferas maiores representam os ânions, enquanto as esferas menores representam os cátions. A estrutura no B, a estrutura cristalina, que as esferas menores aqui, olha, mostrando já o arranjo de forma mais prática de visualizar, né? O arranjo, as esferas maiores, o ânion, atraído, formando a ligação positivo e negativo com o cátion. Esse cátion também consegue ter uma atração com o próximo ânion, formando essa estrutura organizada, cúbica. É o arranjo espacial. E para mostrar o cloreto de sódio, sal de cozinha, ele apresenta esse arranjo espacial em roxo, em a esfera menor, né, o cátion, e amarelo, o ânion Cl-, aqui, olha, formando vários cubos. Propriedades dos compostos iônicos apresentam temperaturas de fusão e ebulição extremamente altas. Por quê? Se tem carga positiva e negativa, alta atração, para quebrar essa atração, essa estabilidade tem que fornecer muita energia. Além disso, como o composto iônico forma esse sólido organizado, esse retículo cristalino, para quebrar essa estrutura, gasta-se mais energia. As forças eletrostáticas, ou seja, dependem das cargas dos íons e da distância. Quanto maior for a carga dos íons envolvidos, maior será essa atração, essa rede cristalina. Mais energia será necessária para quebrá-la. Maiores serão a temperatura de fusão e ebulição. Um exemplo disso, a temperatura de fusão do óxido de cálcio. O cálcio, família 2A, o Ca, o oxigênio, família 6A, o íon de carga 2+, e 2-. Ponto de fusão 2.572 graus Celsius. É maior que a temperatura de fusão do sal de cozinha. O sal de cozinha, Na, família 1A, e o Cl, família 7A, carga +1 e -1. O ponto de fusão é 801 graus Celsius. Ou seja, devido à maior carga dos íons, nós temos o ponto de fusão muito maior no óxido de cálcio comparado com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Estado físico. Os compostos iônicos se apresentam no estado sólido. Solubilidade, como regra geral, o solvente mais indicado para dissolver um composto iônico é a água. Essa é uma análise mais aprofundada, é o processo de
Dissolução em água. Quando você dissolve o sal de cozinha em água, o que acontece realmente? Por que o íon positivo e o íon negativo ficam separados? Separou os íons. Primeiro, a água, como veremos em outros capítulos, com a ligação da água, continuando aprofundando a ligação em outros capítulos, a água apresenta duas cargas. A água tem carga positiva e negativa. Então, representado aqui nesse modelo em azul. A bolinha maior é o oxigênio, carga negativa. O oxigênio é negativo. E na ligação da água, que é o outro modelo de ligação, o hidrogênio é a carga positiva. Então, quando se coloca o cloreto de sódio em água, representando o cloreto de sódio, sal de cozinha, o Cl- é o verde e o cátion sódio é o vermelho. Ao colocar em água, a água vai orientar as suas cargas, ou seja, a carga positiva da água, que é o hidrogênio, a bolinha menor, vai direcionar todas as moléculas de água, vai direcionar para a carga negativa do cloreto de sódio. E a água vai entrando na estrutura e separando o Cl- do Na+. E aí, durante essa dissolução, no final, várias moléculas de água vão ficar em volta do íon cloro, do ânion cloro Cl-, orientadas com o seu polo positivo para poder estabilizar essa carga negativa, e as moléculas de água servem como uma barreira física, impedindo que o Cl- tenha atração de novo pelo Na+. Da mesma forma, o ânion sódio ele vai ter orientado para sua direção o oxigênio da água, estabilizando essa carga positiva, e várias moléculas de água impedindo a atração entre os íons do sal de cozinha. Sendo assim, eles vão continuar dissolvidos. Só não vão estar dissolvidos quando a água evaporar e não vai ter essa barreira física mais da água impedindo que volte à estrutura cristalina. Esse desenho para elucidar a mesma coisa aqui, olha. O íon sódio, só que está representado em outras cores. O sódio está em verde e o cloro em amarelo. E a água está em vermelho e cinza. A água aqui, olha, em volta, orientado com o oxigênio negativo, estabilizando, servindo como uma barreira, impedindo que o sódio encontre com o cloro. Mesma coisa no cloro aqui, ó. A água é uma barreira. Condutividade elétrica. Os sólidos iônicos são maus condutores, pois, para ter condução de corrente elétrica, tem que ter cargas livres, íons em movimentos. A partir do momento que coloca o sólido em solventes específicos, dissolver em água ou fundir, eles conduzem corrente elétrica. Dureza e tenacidade. Os compostos iônicos são muito duros, resistentes a risco, porém, eles são pouco resistentes a choques mecânicos. Formulação dos compostos iônicos. Qual é a fórmula de um composto iônico? Então, como eu já havia falado sobre cargas na tabela, então o composto iônico, basicamente, ele é formado por íon, um íon positivo com negativo. Sempre o positivo vem primeiro na estrutura e o negativo vem depois. Na tabela periódica, famílias 1A até 3A formam íons positivos, de 5A em diante até 7A, íon negativo. Então, aqui é para evidenciar isso. Família 1A, que é a carga mais 1. Família 2A, carga mais 2. Família 3A, carga mais 3. Família 5A, carga menos 3. Oxigênio menos 2 e Cl menos 1. Ganha elétrons. Então, para escrever a fórmula de um composto iônico, é preciso, primeiramente, descobrir a carga do íon estável formado pelos elementos presentes e levar em conta que a carga total de um sólido iônico é nula. Então, a partir do momento que você conhece íon positivo e negativo, tem uma estrutura, você vai conseguir prever se ele é um composto iônico, se ele é um sólido ou não. Então, como que vem a formulação dos compostos iônicos? Isso é notação mundial, convenção mundial. À esquerda, nós temos o cátion, o íon positivo. E à direita, o íon negativo, o ânion. Então, para ter a igualdade de cargas, a carga do cátion
eu tenho que ter a mesma quantidade do ânion referente a essa carga. A carga do ânion, que é Y-, eu vou ter que ter a mesma quantidade Y do cátion. Resumindo, é a regrinha do multiplicar cruzado para igualar as quantidades. Multiplicando a carga do cátion, é a quantidade que eu tenho do ânion na minha fórmula. A carga do ânion é a quantidade que eu tenho do cátion. Ao fazer isso, o balanço total de cargas é zero. Então, aqui, ó, multiplicando do cátion, x mais, multiplicando a quantidade. No cátion, eu tenho o quê? O balanço de cargas, x mais vezes y, a quantidade, e y, quantidade de x, né? X vezes y mais y. No ânion, a quantidade, o total de cargas y menos que eu tenho é x vezes menos y. Somando, dá zero. Exemplificando, então, como que nós vamos escrever a fórmula do composto iônico. Um composto iônico formado de cálcio e flúor. Eu sei que é iônico porque o cálcio da família 2A perde elétrons, forma um íon positivo, e o flúor tem que ganhar elétrons, vai ficar com 8, forma um íon negativo. Então, assim, carga do cálcio, 2A sempre perde 2, carga 2 mais. Família 7A sempre ganha 1, forma o ânion. Então, aqui, olha, composto formado para ter igualdade, neutralidade, a carga do meu cátion vira a quantidade que eu tenho aqui, ó, do meu ânion. A carga do meu ânion, quando não tem nada, subentende que é 1, vira a quantidade que eu tenho do meu cátion. Multiplicando, então, cruzado, não aparece as cargas, o composto é neutro, CaF2. A carga que eu tenho, outro exemplo, o alumínio e o oxigênio, Al, 3+, família 3A, e oxigênio 2-. A carga que eu tenho do alumínio vira a quantidade que eu tenho de oxigênio. A carga que eu tenho de oxigênio vira a quantidade que eu tenho do alumínio, que é 2. Composto formado, 2 átomos de alumínio com 3 átomos de oxigênio, Al2O3. Terminamos assim a abordagem sobre ligações iônicas.